Essa é a segunda aula sobre volatilidade. Na primeira aula eu falei da importância da gente entender a volatilidade porque ela está ligada ao retorno esperado. É a probabilidade do preço do ativo objeto mexer e eu mostrei para vocês já alguns gráficos e algumas formas da gente entender a volatilidade. Agora, o que nos interessa mesmo é a volatilidade futura e não a volatilidade passada. Quando a gente calcula o desvio padrão, nós estamos vendo qual é a volatilidade passada. Ela nos dá alguma ideia de qual vai ser a volatilidade futura do ativo objeto e como isso vai impactar o prêmio das opções. Se você tem dúvidas sobre como a volatilidade impacta o prêmio das opções, assiste o meu vídeo do modelo binomial. Lá eu mostro com exemplos fáceis de entender por que a volatilidade é tão importante. Então, voltando aqui na volatilidade passada. Volatilidade passada, a gente usa o desvio padrão dos retornos. Eu vou te mostrar aqui no computador o gráfico de desvio padrão do Ibovespa ao longo desse ano. Eu peguei aqui o valor do Ibovespa dia a dia ao longo de muitos anos e no gráfico eu coloquei aqui de 2020. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Então eu pego o preço do índice e eu calculo o retorno por logaritmo, porque é mais consistente com o cálculo de volatilidade se a gente usa o ln da taxa de variação e não a taxa de variação em si. Porque se os preços dos ativos estão log normalmente distribuídos, a taxa vai estar distribuída normalmente. Pelo menos essa é a teoria. Então eu tenho aqui a volatilidade diária calculada como sendo o desvio padrão de 22 dias úteis, essa linha pontilhada vermelha com as bolinhas. Eu tenho de 66 dias úteis, 3 meses, que é essa linha marrom, e tenho de 126 dias úteis, que é de 6 meses, que é essa linha preta. A primeira coisa que a gente repara é que no mercado funcionando relativamente normal, todas três são muito parecidas. Então vê que antes da pandemia, a volatilidade, mesmo se você calculasse ela com um desvio padrão de 22 dias, 66 ou 126, ela seria parecida. Na pandemia, a volatilidade calculada com dados mais curtos explode. Isso é normal, porque o peso da nova informação é maior. Depois, a de 66 dias sobe, aí só depois a de 126 dias sobe. Aí, quando vai saindo da amostra aqueles dias de alta volatilidade, de alta tensão no mercado, ela volta. Mas nota que ela vinha aqui próximo de 1% ao dia e hoje ela está por volta de 1,6% ao dia. Então, de uma forma geral, depois da pandemia, o mercado ficou mais nervoso. Mas o mais importante que eu quero te mostrar é outra coisa. Vamos voltar para o gráfico. Nota que a volatilidade ela não é constante, ela se altera ao longo do tempo. Eu gosto de brincar e falar que a volatilidade é volátil, ela muda. E lá na minha aula do modelo binomial eu mostro para você qual é a influência da volatilidade no prêmio das opções. Quando a volatilidade aumenta, o prêmio da opção também aumenta. Quando a volatilidade diminui, o prêmio da opção também diminui. Então isso é uma coisa importante. E você vê que a volatilidade realmente ela não é constante. Esse é um desafio. Quando a gente compra uma opção, o ideal é que o mercado fique mais nervoso, mais volátil. Quando a gente vende uma opção, a gente está esperando que o mercado fique menos nervoso, menos volátil. Agora, usando a fórmula de Black-Scholes, a gente pode calcular uma volatilidade que a gente chama de volatilidade implícita. O que é a volatilidade implícita? Para o prêmio daquela opção que está negociando no mercado hoje, para ele ser um valor justo, quanto tem que ser a volatilidade futura, quanto tem que ser a volatilidade de hoje até o vencimento da opção para o preço dessa opção ele ser justo. Então eu vou voltar aqui para o computador e vou te mostrar a tela do OpLab
que calcula para a gente automaticamente a volatilidade implícita. Bom, então aqui a gente tem o OpLab. O OpLab traz para a gente, ele já calcula automaticamente a volatilidade implícita nas opções. Ou seja, qual é a volatilidade que a gente vai ver de hoje até o vencimento da opção, que faz com que o preço da opção seja um preço justo. Então, nós vemos que o ETF de Ibovespa, o BOVA11, está negociando a 107 e nós temos aqui a volatilidade implícita. Nota que, nesse caso da opção de 104, a volatilidade está 13,73. Isso é porque, muito provavelmente, esse preço foi um preço negociado poucas vezes, ou foi negociado de manhã, e a diferença entre a oferta de compra e a oferta de venda está muito grande, esse preço está distorcido. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, por falta de liquidez, realmente a volatilidade implícita ela não nos diz nada, tá? Importante é a gente olhar nas opções que estão sendo mais negociadas. Já a opção de 106, 108, 110, você nota que ela tem uma volatilidade implícita na casa de 25%, a média de 25%. E o OpLab ainda traz para a gente aqui o gráfico da volatilidade histórica e da volatilidade implícita. Então aqui embaixo nós temos, vou mudar aqui para cima, então aqui a gente tem a volatilidade histórica, que é aquele desvio padrão calculado, e você vê que ela vai caindo, e a gente tem a volatilidade implícita histórica nas opções. Olha que interessante, você vê que dentro das próprias opções, a volatilidade implícita, ela oscila ao longo do tempo. Quando o mercado está pedindo mais risco para vender uma opção, a volatilidade implícita sobe, e quando o mercado percebe que tem menos risco, ele pede menos prêmio na opção e automaticamente a volatilidade implícita cai. Acompanhar a volatilidade implícita é uma coisa muito importante. E aí você vê que nós tivemos agora recentemente um pico de volatilidade implícita de 35, por volta no final de outubro, e agora no início de dezembro ela está na casa de 25, 26. Então isso é o comportamento da volatilidade. E é importante notar que para o mesmo exercício, opções com preço de exercício diferentes, elas podem ter volatilidade implícita diferente. Normalmente, as opções muito dentro do dinheiro e as opções muito fora do dinheiro, elas têm um pouco mais de volatilidade implícita, mas nem sempre é assim. Mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado, porque eu posso estar calculando volatilidade implícita com um prêmio que saiu há muito tempo, o mercado já mudou, vai me dar uma diferença. Voltando para o OpLab, ele calcula para a gente também aqui essas linhas coloridas para cada uma série de opções. Então a gente tem a BOVA-A, BOVA-M, BOVA-L, BOVA-X. Ele mostra qual é a volatilidade implícita. Percebe que tem uma leve tendência para as opções dentro do dinheiro e fora do dinheiro elas terem uma volatilidade implícita maior. Mas se você for ver, muda muito, então é complicado, a gente tem que tomar cuidado, mas de uma forma geral, a volatilidade implícita nas opções dentro e fora do dinheiro, elas trazem alguma vantagem. Então na hora que a gente for vender, é interessante você, principalmente se você usa a estratégia de delta neutro, você trabalhar com essas opções, porque você vai capturar mais prêmio de risco. Então, gente, sobre volatilidade é isso, eu falei sobre desvio padrão, falei sobre retorno esperado, a importância da gente conectar a probabilidade de exercício para calcular o preço da opção ou o retorno esperado. Depois eu falei da volatilidade histórica, como a gente calcula, como eu olho mais de uma média. Falei das volatilidades implícitas e, finalmente, falei do efeito sorriso nas opções dentro e fora do dinheiro. Então é isso aí, muita informação para você sobre volatilidade. E já sabe, gostou? Curte, comenta, compartilha.
Ficou com dúvida? Manda que eu respondo. Obrigado, um abraço.